lá, gente, vamos lá. Vamos então continuar a resolução desse exercício número 2. E ali, então, tem dois diodos em paralelo, diodo D1 e D2. E, na prática, não dá para ser idêntico, mas eles têm que estar próximos, né? Próximos. Então, eu pego dois diodos com a mesma especificação. Por exemplo, se eu pegar o diodo 1N5403, os dois diodos têm que ser 1N5403, tá? Para não ter esse perigo que eu acabei de explicar aí com a pergunta da Ana. Bom, então veja bem. O ponto inicial aqui é a gente calcular a corrente I, que seria o seguinte. Como que a gente faria para calcular a corrente I do circuito? A gente pega a tensão total da fonte, que ali está com o nome de V1, vou subtrair a tensão dos diodos e vou dividir pela resistência total do circuito. A questão também, assim, é até importante, né? Eu preciso de subtrair a tensão dos diodos. A gente havia combinado que qualquer tensão acima de 20 volts não precisa de subtrair. Eu posso usar aquela primeira aproximação do diodo. A gente falou sobre ela. Mas e se eu considerar? Está mais certo ainda. O jeito certo é isso daqui, ó. Se você desprezar, também não deixa de estar certo, né? Está certo. Então, o fato é que para determinados valores de tensão, a queda de tensão do diodo passa a ser desprezível, né? Insignificante. Eu vou considerar para este circuito, tá? Então, primeiro passo, vamos calcular a resistência total, né? A resistência total vai ser 5,6K vezes 4,7K dividido pela soma, 5,6K mais 4,7 kΩ, tá bom? Então, resistência total, vamos ver quanto que vai dar. R$ 2,55 vezes 10 a 3. Isso, 2,55 kΩ. Tá aí, resistência total. Então, a corrente total do circuito vai ser igual a 50 volts, que é a tensão da fonte, menos 0,7 volts, que é a queda de tensão nos diodos, dividido por 2,55 kΩ. R$ 19,29 miliampere. Perfeito, isso daí, 19,29 miliamperes. Muito bem, então achamos a corrente total. Marco? Oi, pode falar. Se eu tenho dois diodos, me surgiu essa dúvida. Por que eu só tiro 0,7 e não 1,4? Muito bem, vou responder também, essa é uma boa pergunta. Os dois diodos estão em paralelo, né? Então, vamos fazer aqui assim. A configuração do circuito está desse jeito. Como os dois diodos estão em paralelo, a queda de tensão aqui, ó, é 0,7, porque no circuito paralelo a tensão é a mesma, não é? A gente tem 0,7 volts em cima desse diodo e 0,7 volts em cima desse diodo. Para fazer a soma, os diodos precisariam de estar em série. Por exemplo, se a gente tivesse dois diodos desse jeito aqui, ó, 0,7 mais 0,7, aí seria 1,4 daqui para cá. Então, eu não somo porque os dois diodos estão em paralelo e não em série. Ok? Ok. Bom, então, já aproveitando, né, a gente acabou de falar que os dois diodos estão em paralelo. Ou seja, a corrente total, quando chega nesse nó aqui, ela vai se dividir entre ID1 e ID2. Aplicando a lei de Kirchhoff, nós temos que a corrente total ela é igual a ID1, corrente do diodo. Nossa, que é isso?
Então, a corrente total é igual a corrente no diodo 1 mais a corrente no diodo 2. Também já sabemos que a corrente no diodo 1 é igual à corrente no diodo 2. Ou seja, para a gente calcular a corrente em qualquer um dos diodos, tanto no ID1 quanto no ID2, é só a gente pegar a corrente total e dividir por 2. Então, dessa forma, a gente calcula a corrente nos diodos. Então, vamos dizer o seguinte, ó, vou chamar de ID só, que é ID1, ID2, independente disso. Vai ser igual a 19,29 mA dividido por 2. Ou seja, a corrente no diodo 1, que vai ser igual à corrente no diodo 2, é de 9,65, né? Arredondando. 9,65 miliamperes. Aí a resposta. Essa aí tinha uma pegadinha, né? Tem? Vamos dar uma olhada lá. Opa. Tinha a opção de 19,29 também. Se não lembrar de dividir por 2. Ah, isso não é pegadinha, não. Isso eu fiz de propósito, mas não é pegadinha, não. É 9,64, né? Eu arredondei ali para 9,65, mas está aqui 19,57, né? Isso aí. Mas está aqui, ó. Ok? Gente, então, quando vocês forem fazer prova minha, né? Vai ser semana que vem. Não tem pegadinha, eu não coloco pegadinha em prova, mas tem umas armadilhas assim, ó. O que é armadilha? Eu não coloco valores aleatórios, eu olho para o circuito e penso, onde que o aluno pode errar aqui, né? Armadilha é um nome bonito para pegadinha. Não é armadilha, né? São caminhos errados. Mas quando eu falo pegadinha, é uma questão que te induz ao erro, né? É uma questão que induz ao erro. Você quer ver um exemplo de pegadinha que eu já vi? Eu já fiz prova, né, de seleção em empresa para entrar como eletricista, como técnico, concurso. E esse tipo de provas tem pegadinha, né? Então, olha um exemplo, assim, isso aqui para mim é uma pegadinha. Se a gente montar um circuito desse jeito aqui, ó, a gente já falou de transformador, faz parte da nossa matéria. Ô, Marcos, você vai refazer a questão 1? Eu entrei agora há pouco e peguei a fala no final. Refazer a questão 1? Como assim? Antes dessa, você teve uma questão antes dessa que você fez? Já fiz. Você só repassa ali para me tirar uma foto. Tá bom. Gente, imagina o seguinte, a gente tem uma fonte de tensão aqui, ó, de 120 volts. Esse transformador, ele tem uma relação de transformação de 10:1. Tá? Do lado de cá a gente tem uma lâmpada. Quando a gente fechar essa chave, o que vai acontecer com a lâmpada? O que vocês acham? Ela acende? Aí depende. Por quê? A lâmpada ela é 110? Eu vou considerar que a lâmpada é de 12 volts. Eu acho que não, porque teria que ter aquela terceira ponte, não? Não, sabe, Vinícius, aqui realmente é uma pegadinha, literalmente uma pegadinha. Você sabe por quê? O transformador, a função desse transformador é abaixar a tensão, né? Então a gente pega 120 dividido por 10, a saída aqui do transformador deveria ser de 12 volts, correto? Só que tem um detalhe, o que está sendo aplicado nesse transformador é uma fonte de tensão contínua. E o transformador funciona em corrente alternada. Aí muita gente fala, não acontece nada com a lâmpada. Aí já vem a segunda pegadinha, acontece alguma coisa com a lâmpada. Sabe por quê? Vamos considerar o seguinte, ó. Eu vou montar um gráfico. Essa daqui, ó, é
tensão do primário. E aqui a tensão do secundário, tá bom? Então, suponhamos que a chave está aberta e a tensão do secundário, a tensão do primário é 0 volts. Nós não estamos aplicando a tensão. Então, 0 volts. Nesse instante de tempo aqui, ó, a gente fechou a chave e aparece 120 volts no primário. O transformador, na verdade, o indutor, ele funciona com variação do campo magnético, né? Vocês vão estudar isso em máquinas elétricas. Para haver uma tensão elétrica induzida, você tem que ter um movimento relativo entre o campo magnético e o condutor. Ou o campo magnético movimenta, ou o condutor movimenta. No caso do transformador, é o campo magnético que movimenta, na expansão do campo magnético. Ou seja, quando você tem o campo magnético crescendo, expandindo sobre o corpo da bobina, ele chega a induzir uma tensão no primário. Desculpa, no secundário. Então, o que acontece? Surge uma tensão no secundário. Tum. Ela dá um pico de tensão. Depois ela vem caindo com uma equação exponencial. E cai a 0 de novo. Aí, no momento que a gente abre a chave, você cria uma nova variação do campo magnético, porque ele está vindo de 0 para 1. Então, suponhamos o seguinte, nesse instante de tempo aqui, a gente fechou a chave. Quando você fecha a chave, o campo magnético, né, a tensão elétrica, ela cai a 0, a corrente cai a 0, o campo magnético, então, ele diminui. Aí a lâmpada pisca de novo. Então, quando você fecha a chave, a lâmpada pisca. Quando você abre a chave, a lâmpada pisca de novo. Tá? Eu vou citar um exemplo. Eu fazia uma prática dessa no laboratório, até a coordenação me proibir de fazer, que eu dava choque nos alunos. Né? Como que eu dava choque? Imagina agora que eu vou inverter tudo. Ó. Eu vou pegar esse transformador e vou deixar o secundário dele aberto. Tá? Vou tirar aqui essa lâmpada daqui, ó. E aqui, vou colocar, na verdade, esperar esse sistema voltar. Eu vou colocar de cá, eu vou até deixar aberta assim, ó, uma chavinha, uma bateria de 9 volts, dessas baterias comuns que a gente já conhece. Então, eu pego um transformador de 10 para 1, com a relação de 10 para 1, e vou aplicar uma bateria de 9 volts no secundário dele. Aí eu pedi os alunos aqui para fazer uma rodinha no laboratório, todo mundo dava as mãos, né, aquele monte de aluno de mão dada, aí então fazia tipo uma corrente de alunos aí, ó. Todo mundo de mão dada. Aí eu pegava esse aluno aqui, ó, encostava nesse fio, esse aluno nesse fio. Aí, essa chavinha, o que eu fazia? Na verdade, eu pegava só o fio e encostava na bateria. Um toque rápido na bateria. Aí ele dá pulso de tensão aqui de em torno de 90 volts aqui nos alunos. É um pulsozinho muito rápido, né? Mas a turma sentiu o choque. Ou seja, com a pilhazinha de 1,5 volts dá para fazer, é um choque mais fraco. Mas aí mostra essa aplicação que eu estou citando para vocês, né? Até um dia, né, porque os alunos ficam muito eufóricos, né, quando tomam choque. Então, um dia a coordenação presenciou, pediu para eu poder parar, mas de fato, né, porque a gente não sabe, depois pode ter alguém que tem problemas, tomar choque pode piorar o problema. Então, quando eu falo de pegadinha, isso aqui é um exemplo de pegadinha. Eu já vi essa questão em concursos, em provas de seleção para empresa, tá? Agora, as minhas provas não tem pegadinha, não tem. Né? E volta, onde eu estava falando disso em circuitos elétricos. Vai ter questão de graça, muito fácil. Aí o aluno olha e fala assim, tem pegadinha aqui. Aí o aluno acaba complicando a resolução da prova porque acha que tem mais coisa, mas não tem. E tem questão que vai te exigir um pouco mais de raciocínio também. Bom, vamos seguir lá com a resolução, então. A gente resolveu esse agora, né? Vamos pegar o próximo. Circuito retificador de meia onda. Tá, esse é o terceiro, então.
Analise o circuito retificador de meia onda apresentado em seguida e determine os valores de tensão e corrente na carga. Esse é um exemplo assim, de questão que, para mim, é mediana, né? Nível de dificuldade mediano, porque nós vamos aplicar a equação, aplicar a fórmula, direto na fórmula. Então, é o seguinte, ó. Tá aí o circuito. O retificador de meia onda, para calcular a tensão média de saída, VDC, é uma equaçãozinha que é essa daqui, ó. VDC é igual a tensão máxima dividido por π. E de quanto que é a tensão máxima? Observa que o que foi dado no circuito foi a tensão RMS, tá bom? A gente tem que tomar esse cuidado. Então, eu vou aproveitar essa nomenclatura aqui do circuito. Tensão máxima é igual a raiz de 2 vezes, vou colocar um ponto, a tensão RMS. Lembrando que VRMS é a mesma coisa que tensão eficaz. Ok? Então, nós temos que a tensão máxima do circuito será de raiz de 2, que dá 1,414, vezes 50 volts. Então, o valor aqui é de 70,71 volts. Agora a gente joga na equação lá em cima e calcula VDC, que é a tensão média de saída do retificador de meia onda. VDC é igual a 70,71 volts dividido por π. Então, VDC será igual a 22,51 volts. Então, essa já é uma resposta que foi solicitada pelo exercício, né? 22,51 volts. Também foi solicitado a tensão, a corrente na carga. Para calcular a corrente da carga, nós vamos pegar a tensão média que a gente acabou de calcular e dividir pela resistência de carga, 330 ohms. Então, IR, eu vou chamar só de R, né, que só tem um resistor no circuito, vai ser igual ao VDC, vou chamar de R1, dividido por R1, 22,51 volts, dividido por 330 ohms. E R1 68,2 miliamperes. Aí, as duas respostas. Vamos dar uma olhada lá nas alternativas. – 22,5 volts e 68 mili. Eu achei 68,2. Isso daqui porque depende da quantidade de casas decimais do π lá na equação da tensão média, tá? Provavelmente ali eu tenho usado o π cheio, alguma coisa nesse sentido. Mas tá aí, ó, 22,5 volts, só pela tensão média já dava para achar a resposta final, né? Isso é um exercício mais simples. Gente, eu fui camarada com vocês, foram só 4. Só 4. Tá bom, então vamos pro quarto, então. Quarto exercício. Ô, Marco, nessa casa dessa aí, não considera a queda de tensão do diodo, não, né? Ah, ótima pergunta, cara. Eu esqueci de falar sobre isso. De fato, e se considerasse? Se considerar também tá certo, né? Posso fazer um cálculo aqui rápido, que é o seguinte, se a gente pegar, onde que entraria? Eu teria que pegar os 70,71 volts e subtrair o diodo, né? A queda de tensão do diodo, 0,7. Então, daria 70
0,01 e dividido por π, a resposta da tensão seria 22,3 volts, ao invés de 22,5, sabe? Qual que é o correto? O correto sempre é considerar a queda de tensão do diodo. Para este caso, precisaria? Não. Mas, igual a gente já combinou, acima de 20 volts de tensão máxima, pode desprezar. Então, aqui eu até esqueci de comentar, eu já desprezei de imediato, já porque deu 70 volts lá, né, de tensão máxima, então não precisa considerar não. 100 vezes maior, né, a queda de tensão, a tensão máxima, a tensão de pico, comparado com a tensão do diodo. Pode desprezar aí. Beleza. Ok. Seguindo, então. Vamos lá. É esse daqui agora. Né? Um circuito retificador de onda completa com derivação central. Então, deixa eu copiar para lá. Esse aqui eu acho que talvez de todos é o que vai dar um pouco mais de trabalho, né? Mas nada também assim, né, muito trabalho. Ok, deixa eu fazer o circuito agora. Bom, tá aí. Então ele diz o seguinte, né? Que, vamos dar uma olhada aqui, ó. O LED está conectado ao circuito retificador de onda completa com derivação central, conforme representado pelo diagrama abaixo. Para que o LED funcione com 2 volts e 20 mA, o valor do resistor R1 deverá ser de... Então, a gente tem que calcular esse valor de resistência aqui, ó, R1, tá bom? E como que nós vamos calcular esse valor de resistência, né? Nós vamos considerar o seguinte, gente. O primeiro passo é a gente calcular a tensão média de saída, VDC, né? E a tensão média de saída está sendo aplicada ao R1 e ao LED. Então, o primeiro passo é começar por aqui, ó. Nós temos um transformador de 120 volts, RMS de entrada, e tem a terminologia, eu até falei com vocês, ó, quando a gente pega isso daqui, ó, transformador, né, trafo, 6+6. O que significa? Que quando eu aplicar 120 volts aqui na entrada, irá surgir uma tensão elétrica de 6 volts daqui para cá, vamos colocar assim. Então, 6 volts daqui para cá, ó, e 6 volts daqui para cá. Então, isso é um transformador de 6+6. Tá? Qual o valor de tensão que nós vamos utilizar, então, para calcular a tensão média de saída? A gente usa 6, 12 ou 120 volts. 6 volts aqui, ó. Nós vamos usar os 6 volts, ok? Então, nós vamos considerar que a tensão RMS, ou tensão eficaz, é de 6 volts. Então, sendo assim, a tensão máxima tem que ser de 6 volts vezes raiz de 2. Né? Porque a derivação central, o circuito retificador de onda completa com derivação central, ora o diodo D1 conduz, ora o diodo D2 conduz. Ou seja, eles vão se revezando, né? Eles ficam alternados. Ora um está conduzindo, o outro está bloqueando. Depois inverte. Então, sempre nós vamos ter 6 volts de tensão eficaz entrando no circuito retificador. A tensão máxima, então, vai ser de 8,48 volts. Tá
Tá aí, ó. Tensão máxima. Agora, nós vamos calcular a tensão média de saída do circuito. Aí eu quero fazer uma ressalva que a tensão máxima ela é menor do que 20 volts, não é isso? A gente falou disso no exercício anterior. Isso implica que nós temos que considerar a queda de tensão no diodo. Então, nós vamos considerar VD. Como? Se a gente não fosse considerar VD, o circuito retificador de onda completa, a tensão média de saída é dada por essa equação aqui, ó, VDC é igual a 2 vezes a tensão máxima sobre π. No nosso caso, como a gente vai considerar a queda de tensão do diodo, nós vamos usar essa fórmula, que vai ser 2 vezes, abre parênteses, tensão máxima, menos a queda de tensão no diodo, dividido por π. Ok? Então, vamos calcular a tensão média de saída, VDC. VDC, então, é igual a 8,48, desculpa, 2 vezes 8,48 volts, menos VD, 0,7 volts, dividido por π. Quatro vírgula 4,96 volts, quase 5 volts. Isso aí poderia ser um circuito de carregador de celular. 96, é isso, Ana? Sim. Meu Deus. Muito próximo de 5 volts. Né? Então, a porta USB de computador aí é 5 volts. Ok, 4,96 volts. Bom, e como é que faz para calcular o valor de R agora? Vamos recapitular sobre o diodo, né? Eu quero redesenhar o circuito. Vamos considerar o seguinte. Suponhamos que agora, analisando o circuito, nós temos uma fonte de tensão que está sendo aplicada a um resistor em série com um LED. Então, seria isso daqui, ó. Resistor. Aqui tem o LED. Vou botar o símbolo do LED aí, tá bom? Eu vou colocar aqui o símbolo de terra, mas estou indicando que é um ponto comum, né? Aqui está o LED. Aqui nós temos o resistor. E aqui nós temos a tensão da fonte, VDC. Né? E o VDC aqui vale 4,96 volts. Então vamos colocar aqui, ó, VDC igual a 4,96 volts. E está aqui o valor do resistor. O LED ele tem que funcionar com uma tensão sobre ele de 2 volts e uma corrente de 20 mA. Olha, então a gente já sabe de quanto que vale a corrente no circuito. A corrente do circuito é a própria corrente do LED, que é de 20 mA. Então, para calcular o valor do resistor, é o seguinte, está entrando 4,96 volts. 2 volts tem que ficar em cima do LED. Então, o que sobra, os outros 2,96 tem que ficar em cima do resistor. Então, o valor do resistor é igual à tensão do LED, tensão da fonte, VDC, no nosso caso, menos a tensão do LED, dividido pela corrente do LED. Então, dessa forma aí, a gente calcula o valor do resistor. 4,96 volts, menos 2 volts, dividido por 20 miliamperes. Alguém já calculou aí? R$ 148 ohms. Isso aí.
148 ohms, o valor do resistor. Vamos voltar lá nas alternativas. Aqui, ó, 148 ohms. E está pronto o exercício. Deixa eu responder aqui também. Que é isso, gente? Não sabia que o Google tinha isso agora, não? Apareceu isso para vocês? Ô, Marco, se eu não me Apareceu. engano, a primeira lá você tinha colocado errado. Você ficou errado lá. Se eu não me engano, a primeira lá em cima lá. Desce. Essa aí é 1,24, né não? É, isso mesmo. Isso, eu acho que deve ter clicado errado ali, né? 1,24. Olha só, o Google é danadinho, hein? Eu não sabia que estava com essa possibilidade agora, não. Ó, tem uma faixa de pedestre aqui. Isso aqui é uma pegadinha, ó. Faixa de pedestre escondida. Hidrante, gente. Cadê hidrante aqui? É só pular. Ó, eu errei uma, gente. O que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhada. 750, qual que eu errei, hein? Eu marquei essa aqui errada, né? É 22,5, 68 miliamperes. Cliquei errado lá, ó. Essa aqui é a primeira. O restante está certo, é isso aí. Ok, gente, dúvidas? Volta na 1 isso, na resolução dela. Ter um print. Aqui, ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui primeiro, então, na questão número 1 e eu volto aqui. Alguém pediu um print dessa aqui também? Pode subir? Pode. É isso aí. Beleza. Marco, da última, eu tava fazendo as contas aqui e me surgiu uma dúvida. Igual, eu tenho o LED com a tensão de 2 e a corrente de 20. Se eu jogar na lei de Ohm, eu vou achar que a resistência teórica desse LED seria de 100 ohms. Então, eu podia pegar e fazer, ao invés de usar 2,96, que seria a subtração de 4,96 menos 2, dá 2,96. Ao invés de subtrair esse 2 volts, eu usar o valor cheio de 4,96, dividir por 20, eu vou achar 248 ohms de resistência. E subtrair de 100. Deu para entender ou ficou muito confuso? Não, deu para entender. Para essa situação, Ana, atende. Mas o semicondutor, ele é um dispositivo não ôhmico. Ou seja, ele não obedece à lei de Ohm, entendeu? É como se você tivesse tirado um retrato. Mas eu posso fazer esse LED funcionar com 2 volts e 15 miliamperes, ou 40 miliamperes, entendeu? Entendi. Então, digamos que seria uma coincidência, então, esse jeito de fazer a conta. Não, deixa eu te explicar. É o seguinte, em termos matemáticos, eu não sei qual é a curva ôhmica de um LED, realmente não sei, mas eu vou chutar aqui. Imagina que a lei de Ohm é isso daqui, não? É uma equação linear, tá? Regra de 3 mesmo, né? Lei de Ohm. E quando a gente vem o dispositivo semicondutor, né, que ele não obedece à lei de Ohm, talvez a curva é isso daqui, ó. Né? Então, deixa eu tentar fazer algo mais acentuado ainda, tipo assim, vou fazer assim.
né, para ficar bem acentuado. Você tirou a resistência para esse ponto aqui, ó. Né? Então, o que você fez, na verdade? Esse cálculo, né, você calculou a inclinação naquele ponto. Ó. Quando for para esse ponto aqui, ó, a inclinação é outra. Aí, nesse ponto, a inclinação é outra. Para esse ponto aqui, a inclinação é outra. Porque a inclinação da reta é a resistência elétrica. Então, matematicamente, você fez uma função de ponto, né? É uma função matemática pontual e não uma função de reta. Né? O que significa isso em termos matemáticos? É uma derivada, né? Que a resistência elétrica do diodo vai ser dV de DI. Ou seja, quando você calcula pontualmente, ok, naquele ponto da curva a resistência é 100 ohms. Aqui já não é mais 100 ohms. Aqui também não é mais 100 ohms. Já é outro valor. Quando a gente veio pela lei de Ohm para um componente linear, né, que também é chamado de componentes lineares, bipolo linear, é o seguinte, ó. Até interessante a gente usar esse termo, né, bipolo linear. O diodo ele é um bipolo e não linear. O resistor é um bipolo linear. Então, a resistência elétrica do resistor aqui, ó, 100 ohms, fazendo uma curva de tensão, né, V pela corrente. Aqui é 100 ohms, aqui é 100 ohms, aqui é 100 ohms, aqui é 100 ohms, porque a inclinação da reta corresponde ao valor da resistência. Só que nos semicondutores não é bem assim. Então, para aquele ponto específico, né, que você analisou, a resistência era 100 ohms. Aí a sua equação daria certo. Aí agora, se eu falasse o seguinte, não, eu quero que o LED acende com 40 miliamperes, eu posso considerar a resistência do LED de 100 ohms? Não. A resistência do LED é outra agora, não é mais 100 ohms. Ficou claro? Entendeu, Ana? Sim, sim. Mas aí, no caso, se você falasse, eu quero em 40 mili, seria só eu jogar de novo na fórmula, pegar aquele ponto e subtrair. Então, eu sempre teria que voltar e fazer aquele ponto para conseguir dar andamento. É mais conta do que o necessário. Perfeitamente, é isso aí. Aí você pegou a ideia, que é o seguinte, a resistência elétrica, ela muda, ela se altera, né? Então, o semicondutor é isso. A resistência elétrica de corpo do semicondutor, ela altera, tá? Aí, por isso que não pode considerar a resistência constante. Aí você teria sempre que voltar e calcular a resistência de novo. Ok? Ô Marco. Oi. Só uma dúvida. No Multisim eu não consegui achar esse trafo de 6+6. Você consegue mostrar para nós aí? Consigo, agora. Vamos ver se dá para mostrar ali. A gente aproveita e já recapitula o que a gente viu na última aula. Que a gente falou justamente sobre o capacitor de filtro, tá vendo? Esse daqui é um transformador. Aí não é que é um transformador de 6+6. Você vem aqui nos componentes passivos e busca aqui um transformers, né? Transformador. Aí ele tem aqui um transformador de um primário e um secundário, e um primário e um secundário com center tape, que é com derivação central. É esse camarada aqui, ó. E quando você dá 2 cliques nele, ele vai te perguntar aqui, ó, P-turns, né? Ou número de voltas do primário. Aí você pode configurar o número de voltas do primário e do secundário. Por exemplo, se eu quero um transformador de 10:1, então o número de voltas do primário é 10 e do secundário é 1 volta só. Ou eu poderia colocar aqui, ó, tem 1000 voltas no primário e 100 voltas no secundário, 100 espiras. Então, ele continua sendo um transformador de 10:1, entendeu? Aí, eu preciso de um transformador de 6+6. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma entrada de 120 volts e dividido por 6, que é a saída do secundário, é 120, dividido por 6, dá 20. Então, eu preciso de um transformador agora com a relação de 20:1. Então, você vem e configura o número de voltas do primário e do secundário para dar uma relação de 20:1. Por exemplo, eu poderia colocar 100 voltas no primário e 5 voltas no secundário. Ok? E quando eu aplicar 120 volts aqui, nós vamos ter 6 volts ali no transformador. Entendi. Porque o meu não é no site, não, acho que é um pouquinho diferente. Vai ser por isso que eu não consegui achar.
Aqui, ó, só tomar cuidado, porque né, o transformador é diferente do indutor de acoplamento, né? Esse couplet inductors, né? Então a gente vai trabalhar com o transformador mesmo. Bom, gente, você pode seguir? Pode. Então vamos lá. Qual que é a ideia do capacitor de filtro, então? Né? Vamos recordar aí na última aula que a gente falou de capacitor de filtro. A gente faz uma revisão aqui da última aula, a gente para para o intervalo, depois eu volto com o conteúdo. A questão, então, é o seguinte. Esse é o circuito retificador de onda completa, com derivação central. Inclusive, a gente acabou de resolver um exercício. E vamos simular o circuito. Ó, a forma de onda de saída, a gente já sabe que é uma forma de onda de meia onda, ok? Tá aí a forma de onda. De corrente, o pontilhado é corrente, tá? E a linha cheia é tensão elétrica. Então, vamos focar aqui na tensão elétrica, né? Que é a ponta de prova 1 PR1, que ele está mostrando aqui, é o volts. Deixa eu colocar aqui sincronizando. Vou esconder a corrente, pronto. Então tá aqui, ó, tensão elétrica. Essa é a forma de onda de um circuito retificador de onda completa, né? Ele vai sempre aparecer somente semiciclos positivos. Mas ainda é uma tensão pulsante, ou seja, essa tensão pulsante apresenta ainda uma componente alternada. Né? Aparece um pouco de corrente alternada, só não muda de polaridade. Mas ela muda de valores, ela tem uma alteração de valores, né? Que está indo de 0 até 7,5, depois volta a 0, 7,5, tá vendo? A tensão de pico. Quando a gente vem analisando aqui, olha, de quanto que é a tensão média de saída? 4,67. A gente calculou quanto, hein? É o exemplo do circuito lá que a gente acabou de calcular. Deixa eu voltar aqui. 4,96, né? Isso é porque o diodo que o circuito está simulando, que o simulador está simulando, é um diodo ideal, real, né? Tem uma queda de tensão acima de 0,7 volts. Então nós achamos 4,96 e aqui ele trouxe 4,66, 4,68. Deu pouco menos de 0,3 volts de diferença. Mas ainda é um circuito no qual existe pulsação. Para diminuir a pulsação, o que a gente faz? Eu vou conectar um capacitor no circuito. Quando a gente conecta um capacitor no circuito, a pulsação diminui, tá vendo? Essa pulsação é chamada de tensão de ondulação de pico a pico. Tá? Então, o nosso objetivo é eliminar essa pulsação, ela ficar cada vez menor. Então, olha o tamanho da pulsação. Vou conectar o capacitor no circuito, olha o tamanho da pulsação. Deixa eu mudar o capacitor aqui, eu vou colocar um capacitor de 1000 microfarad. Vamos ver se ele deixa eu acrescentar com a simulação em andamento. Ó, o capacitor agora é de 1000 microfarad. O que acontece com a pulsação? A ondulação reduziu mais ainda. Então, quanto maior o valor do capacitor, menor a ondulação de saída. Né? Vou mudar o capacitor de novo. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vou colocar um capacitor, um valor padrão que tem no mercado, que é muito utilizado desse tipo de fonte, né? Que é de 2200 microfarad. Olha lá a pulsação. Tá vendo? Então, quanto maior o valor da capacitância, menor a ondulação de saída no circuito retificador. Ou seja, a tensão de saída se aproxima cada vez mais de uma tensão contínua pura. Ok? Vamos fazer uma pausa aqui, a gente volta depois do intervalo, que eu aprofundo nesse assunto do capacitor de filtro. Entendido? Dúvidas? Ok, daqui meia hora a gente está de volta, então, às 20h45 a gente retoma com a aula.